Oi, amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, e estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para mais um vídeo do nosso canal Projeto Restaurar Famílias, né? E hoje, amados, eu quero falar com vocês sobre algo que aconteceu comigo recentemente, e hoje eu senti no coração de estar falando isso com vocês. Porque em se tratando de serviço dentro da igreja, eu fico tão triste porque eu entendo que eu não estou ali servindo por aparência ou para ganhar alguma coisa por benefício próprio, né? Eu entendo que eu sirvo porque eu amo a Deus e porque eu quero que as pessoas recebam um pouco mais desse amor de Deus através da minha vida, né? Quando eu estou aqui, por exemplo, gravando um vídeo para vocês, eu estou fazendo isso não porque eu quero ganhar um dinheiro do YouTube, até porque eu não ganho nada com isso, não porque eu quero ficar famosa, eu quero ter seguidores. Não, amados, eu não faço por isso, eu faço porque eu quero transmitir para vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida através da palavra dele. E assim, nos últimos vídeos nós falamos sobre amar a Deus acima de todas as coisas, né? Nós falamos sobre a importância de não colocarmos ídolos no lugar do Senhor, de não formarmos ídolos na nossa mente, no nosso coração, que tomem o lugar do Senhor. E é claro, amados, que essa palavra, ela não é só para falar com você que está aí do outro lado, mas ela principalmente é para falar comigo. E eu vim ali, sabe, meditando naquilo e falando, meu Deus, eu tô tão longe ainda. Eu tô tão longe ainda e pedindo a ajuda do Senhor para que eu consiga, né, não ser uma pessoa dividida, mas que eu consiga ser como Paulo, que ofereceu a vida dele todinha pelo Senhor. E como eu já falei com vocês, eu tenho acompanhado a novela, né, de Paulo. E amados, eu fico vendo o tanto que aquele homem sofreu. Ontem mesmo a gente estava vendo o episódio de ontem, né, de segunda-feira, eu e meu marido assistindo e nossa, meu marido virou para mim e falou assim: "Amor, mas se Deus tem poder para todas as coisas, se Deus pode tudo, por que então que Deus não impediu que essas coisas acontecessem com ele, que ele tivesse que apanhar e sofrer dessa maneira? É muito sofrimento." E eu falei com ele, pois é, Rodrigo, só que tem uma coisa, quando Deus chamou Paulo, Paulo ele era um assassino, Paulo ele era um perseguidor e o coração dele estava totalmente voltado para a religiosidade. E ele acabou praticando muitas coisas ruins. E assim, a palavra vai dizer que tudo que nós plantarmos, nós certamente vamos colher. E não só por isso, mas nisso tudo eu vejo, não que Deus não estava guardando e protegendo Paulo, muito pelo contrário. Eu vejo que Deus o tempo todo quer abrir os olhos do povo para que se possa ver quanta maldade há no nosso coração, sabe? O que nós somos capazes de fazer por causa dessa corrupção e dessa maldade que existe dentro de nós. E ultimamente eu tenho pedido tanto a Deus, eu tenho falado, Senhor, que a minha carne não sobressaia ao meu espírito, que eu consiga me manter firme e constante na tua presença e que o Senhor continue me mostrando coisas que tem tentado tomar o teu lugar na minha vida. E aí, amados, há 1 mês e pouco atrás, né, ou 2 meses, nem sei, o tempo tá passando tão rápido. No mês de junho, eu fiz um curso na igreja, né, que é um curso para conhecer mais a respeito da visão da igreja, porque, amados, se tem uma coisa importante que você precisa fazer quando você chega numa igreja, é conhecer sobre a visão daquela igreja, a doutrina que aquela igreja vai ensinar para você. E aí eu fui fazer o curso e assim, eu não consigo, sinceramente, eu não gosto de ficar sentada num banco de igreja apenas recebendo aquilo que o pastor tem para me dar.
porque eu gosto de servir os irmãos, sabe? Eu gosto de estar em comunhão com eles, eu gosto de saber que alguma coisa do que tem ali no culto, eu também fiz, sabe? Tipo, colocar uma água para o pastor que seja, receber os irmãos, eu não sei, ajudar em qualquer coisa, pôr um café da manhã, limpar um banheiro, qualquer coisa. E eu sempre fui assim, amados. Meu marido me conhece, minhas filhas me conhecem. E eu gosto desse serviço, sabe? Eu gosto de estar pronta para auxiliar no que for preciso. Mas aí, amados, eu fiz o curso e eu falei com os dois pastores, né? Que é o pastor que lidera os jovens da igreja e o pastor da nossa igreja, que é um pastor amado, muito, muito amado da minha vida, que é o pastor João. E eu comentei com eles e falei assim, olha, eu tô muito triste porque eu quero atuar na igreja, eu quero ajudar em alguma coisa. E eles falaram comigo, nossa, glória a Deus, nós estamos mesmo precisando de ajuda. E aí, amados, o que aconteceu? No final do curso, né, eles mandam uma lista ali no telefone que você preenche com alguns cargos da igreja que você quer servir. E eu coloquei lá, assim, diversos cargos. Apesar de ministrar o louvor, eu coloquei diversos cargos que eu acredito que a igreja está precária, assim, que eu vejo que as pessoas não têm auxiliado muito naquilo ali, sabe? E um dos cargos que eu coloquei, um dos serviços que eu coloquei, foi o de recepção, né? De servir as pessoas ali na entrada da igreja, recebendo as pessoas, dando paz ao Senhor, bom dia, né? E tal. E aí, amados, eu coloquei. E passado ali algumas semanas ou alguns dias, a irmã que é responsável por esse grupo, né? Que é o grupo ali de recepção, o grupo do café da manhã, ela faz toda essa escala, essa organização, ela me colocou no grupo e eu fiquei muito feliz. Mas, amados, o tema de hoje é pensamentos egoístas, justamente porque o inimigo vai lançar dardos inflamados nos nossos pensamentos para que nós não prossigamos em fazer a obra de Deus com excelência e da maneira que o Senhor Jesus nos ensina a fazer, sabe? E aí ela me colocou no grupo e quando ela me colocou, né, ela mandou uma enquete que ela manda todo domingo e ela mandou uma enquete perguntando quem poderia servir e em qual culto que poderia servir. Aí eu marquei lá na enquete, no culto da manhã, que é o culto que eu vou, né? Afinal de contas eu trabalho também à noite. E aí eu coloquei lá e, assim, toda feliz, contando segundos para ela me escalar para alguma coisa, para ver no que ela ia me colocar. Aí, amados, ela me colocou na recepção, para eu estar lá recebendo os irmãos, né, e tal, e aquela coisa. E na hora que eu vi, amados, sabe aquela alegria que eu tava assim, esperançosa, esperando que ela me colocasse em alguma coisa que fosse? Aquela alegria passou e me veio um pensamento assim, que? Você vai servir na porta da igreja? Você, ministra de louvor? Era para você estar lá em cima do altar, levando louvor para a igreja, você vai servir na porta da igreja? Ha! Amados, na hora que veio esse pensamento na minha cabeça, eu falei, Senhor Jesus, que é isso? Que pensamento maldoso, perverso é esse que veio na minha mente? Está amarrado em nome do Senhor Jesus, está repreendido esse pensamento. Só que aí, ao mesmo tempo, meu coração, que é enganoso, falou para mim assim, mas é verdade. Você é ministra de louvor. Você liderou um grupo de louvor que, por assim dizer, foi bem sucedido e agora você vai regredir? Amados, naquele momento eu pensei, meu Deus, é verdade. Senhor, e depois de tudo que nós vivemos, depois desse tempo todo que eu vivi aqui com o Senhor, esse tempo de avivamento espiritual, e agora eu vou regredir? Eu não estou entendendo o que o Senhor quer de mim.
Aí, amados, a voz do Senhor veio, sabe, no profundo do meu coração e da minha mente e me disse assim: se você não pode me servir no pouco, quem dirá no muito? Nossa, amados, mas eu chorei. E só de lembrar, eu fico comovida, porque eu falei, meu Deus do céu, nós temos que estar prontos a todo tempo para te servir no pouco e no muito. E eu pedi tanto perdão a Deus, tanto, mas tanto perdão a Deus, sabe? E eu me entristeço porque eu tenho visto que muitas pessoas têm se deixado vencer por esses pensamentos, por esse jogo de pensamento junto com o coração que trabalha ali para enganar mesmo com os sentimentos. Nossa, amados, e eu fiquei pensando naquilo e eu fico vendo toda semana a luta que é para a irmã conseguir pessoas para auxiliar nesses cargos menores da igreja. E eu fico vendo e eu fico tão triste, eu falo, meu Deus, será que tem tantas pessoas vivendo a mesma coisa que eu? Vivendo com esses pensamentos de regressão, como se nós estivéssemos regredindo em alguma coisa, sendo que Jesus, ele veio, ele desceu dos céus, ele despiu, ele tirou toda a sua glória, amado, sabe? Sabe quando a gente tira uma roupa? Jesus, ele se despiu da sua glória. Ele tirou toda a vestimenta de glória que ele tinha. Tudo. E para muitos aquilo poderia ser um processo de regressão, mas não foi. E por causa disso que ele fez, foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. E aí, amados, hoje eu estava aqui de manhã, né, eu fiz o meu período devocional, nós começamos um propósito de leitura do livro Céu Aberto e o Rompimento Sobrenatural que o pastor recomendou pra gente esse mês, né, junto com jejum e oração, e eu estava lendo e ouvindo aqui meus louvores, e o meu marido lá fora, mexendo no portão, trabalhando lá, e eu pensando, e eu falei, Senhor, por que somos tão egoístas? Sendo que a palavra de Deus o tempo todo vai nos ensinar a não sermos egoístas. O egoísmo não vem de Deus. E lá em Filipenses capítulo 2, dos versículos 3 em diante, a palavra vai dizer assim. Aliás, amados, vamos ler do 1 em diante? Vamos. E meditar na palavra. A palavra vai dizer assim: se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não atentem cada um para suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vocês a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas abaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, tantas vezes nós citamos esses versículos, nós lemos essa passagem bíblica e resumindo, né? É por isso que eu falei com vocês, vamos ler do 1 em diante. E por quê, amados? Porque nós precisamos aprender a ser humildes como Jesus era.
Paulo aqui chama os filipenses a ter um pensamento semelhante ao dele, porque ele buscava ter um pensamento semelhante ao de Jesus Cristo. E a palavra vai nos convidar a não sermos egoístas. Paulo vai nos dizer que nós não devemos fazer nada por ambição egoísta, ou seja, por um desejo de satisfazer as nossas vontades, sabe? Ou por um desejo que nos coloque num lugar, numa demanda onde nós não devemos estar. Porque Cristo, como Paulo mesmo vai dizer, ele se despiu da sua glória e ele veio, mesmo ele ali sendo em forma de Deus, né? Ele era Deus, mas ele não usou, sabe? Aqui neste mundo, ser participante disso, ser como Deus era, um todo-poderoso, soberano. Não, ele se despiu de toda essa glória, ele se diminuiu para que a humanidade dele pudesse estar ali, sabe, à frente de tudo, para que as pessoas aprendessem como se deveria ser. Então ele se despe da sua glória, ele tira toda aquela glória e ele vem ao mundo como homem se fez. E Paulo vai dizer que ele, sem reputação alguma, quem era Jesus? Era o filho de um carpinteiro, nascido em Nazaré, e o que vinha de lá para eles, para aquele povo? Nada. Ele se despiu de toda a sua reputação como Deus, e ele vem então como homem, e ele toma sobre si, olha o que Paulo vai dizer lá no versículo 7, toma sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, amados, muitas vezes nós temos achado que servir a Jesus é apenas fazer milagres, prodígios, maravilhas, cantar louvores para que as pessoas chorem e se prostrem aos pés do Senhor, e muitas vezes até fazem, mas não reconhecendo o poder de Deus, não reconhecendo quem Deus é, mas fazendo tudo isso por uma emoção, sabe? E nós não estamos aqui para isso. Aleluia, Senhor, obrigado pela tua presença que é palpável neste lugar. Obrigada, meu Deus. Não estamos aqui para isso, amados. Estamos aqui para, assim como Jesus, nos despir de todo esse egoísmo, de toda essa ambição, de todos esses pensamentos perversos que vêm na nossa mente, querendo nos colocar altivos num lugar onde nós não devemos de maneira alguma estar. Não devemos. E eu estava falando porque no domingo eles me convidaram para gravar um vídeo para falar a respeito da recepção. E foi exatamente o que eu falei, amados, que veio na minha mente esse pensamento egoísta, mas que hoje, amados, desde então, todo domingo eu tenho prazer em colocar o meu nome naquela lista e estar naquela porta servindo aos irmãos, mesmo que muitos deles entrem de cara amarrada, de cara fechada, nem cumprimentem. Para mim, o que diz respeito não é o coração deles, mas é o meu. E eu vou para aquela porta da igreja todo domingo com tanta alegria, sabe? E depois do primeiro dia que eu tive a honra de estar lá, sabe? E que o Senhor falou comigo, meu Deus, eu chorava tanto, eu agradecia tanto, tão feliz por ter tido a oportunidade de estar lá na porta. Quantos irmãos não têm a oportunidade, amados? Eu vi um irmão chegando de cadeira de rodas e entrando com tanta dificuldade dentro da igreja. Quantos irmãos ali gostariam de estar fazendo alguma coisa dentro da igreja, mas não podem? Estão enfermos, têm algum problema de saúde que os impedem, ou estão endemoniados, ainda não conseguiram uma libertação completa. E nós que temos total e plena condição, nos colocamos numa posição egoísta, não para servir aos outros ou para fazer a vontade de Deus, mas para servir a nossa própria ambição, por vanglória, para que nós estejamos em lugares altos. Deus nos coloca em lugares altos, como eu falei com vocês no último vídeo, mas não são nesses lugares, entende?
Não são esses lugares que nós temos que esperar. Ah, mas eu não vou servir na porta da igreja, eu vou servir no altar, porque lá todos podem ver o meu serviço. Não, amados, se não podemos, como Deus disse para mim, servir a Ele no pouco, quem dirá no muito? Se não podemos nos despir dessa vanglória que nós adotamos para nós mesmos, como poderemos ser como Cristo, que assumiu a forma de um servo para servir a todos, que se colocou, amados, ali prostrado de joelhos para lavar os pés dos discípulos, ao qual ele escolheu, ele selecionou, inclusive do discípulo que veio traí-lo. Por quê? Por que tanto egoísmo? Por quê? E o pior, nós sabemos que esse pensamento não vem de Deus. Nós sabemos que esse tipo de pensamento não provém do Altíssimo. Porque na mesma hora o Espírito Santo nos convence disso, mas o que nós fazemos como Caim. Ouvimos a voz do Espírito Santo, ouvimos Deus falando conosco de que aquele pensamento, aquele desejo não é algo que vem dele, mas o que nós fazemos? Negligenciamos e seguimos o desejo do nosso coração enganoso e essa voz, esse dardo inflamado que o inimigo lança na nossa mente. Precisamos buscar força em Deus. Eu não estou dizendo, amados, que é fácil vencer e anular esses pensamentos, levar esses pensamentos cativos ao Senhor, não é. Mas precisamos todos os dias buscar do Senhor forças para que nós possamos vencer, porque senão vamos ser tomados pelos desejos carnais, vamos ser tomados pelas concupiscências, vamos ser tomados por esses pensamentos maléficos, perversos que o inimigo lança contra a nossa vida, lança contra nós. Porque são essas coisas, essas pequenas coisas que muitas vezes nós negligenciamos, que nos afastam de Deus. Portanto, hoje eu quero convidar vocês a serem humildes a tal ponto de pegarem a sua Bíblia, pelo menos, olha quanto tempo nós levamos para ler esses versículos, do versículo 1 ao versículo 11, quanto tempo aí no vídeo, né? Tirem esse tempo, amados, para vocês lerem esses versículos na casa de vocês e refletirem a respeito dessa humildade que nós devemos ter se nós nos dizemos cristãos. Podemos não ter Paulo aqui presente como um modelo para nós gentios, que foi para o que ele foi chamado, mas nós temos a Bíblia, temos a palavra de Deus. Temos o Espírito Santo. Até quando nós daremos lugar, e isso eu falo até de mim mesma, até quando daremos lugar aos pensamentos que o inimigo lança na nossa mente e não daremos lugar ao Espírito Santo e à voz de Deus e manteremos o nosso coração endurecido? Amados, não sejamos egoístas. Que nós possamos servir a Deus com toda a humildade, em consideração a tudo que Jesus fez por nós, em amor a esse Deus que nos ama tão incondicionalmente. Por isso eu quero convidar vocês não só a ler Filipenses capítulo 2, mas eu quero convidar vocês a tirar um tempo de oração com o Senhor e pedir para Ele: Senhor, mostra-me aonde eu tenho sido tão egoísta, Deus, para que eu possa assim reconhecer e abandonar esse pecado tão grave que me tira da Tua presença. Amém, amados? Olha, Deus abençoe vocês, que esse vídeo possa tocar em vocês tanto quanto tocou em mim e possa falar com vocês. E que a palavra de Deus possa trazer não só um conforto, como Paulo vai dizer, ou algum tipo de, de afeto, ou trazer um pouco desse amor de Deus que nos constrange tanto, mas que possa trazer um tratar de Deus na vida de cada um,
para que nós possamos buscar ser melhores a cada dia e mais parecidos com o Senhor Jesus, pois é do nome dele que nós estamos falando, é no nome dele que nós estamos pregando, é em nome dele que estamos buscando fazer tantas coisas. Que não venhamos fazer nada para nossa glória, que não venhamos fazer nada para nossa exaltação, mas que tudo que nós venhamos fazer seja para honra, glória e louvor do nome de Jesus e apenas o nome de Jesus. Amém? Que todo egoísmo venha cair por terra no nome do Senhor Jesus, que o inimigo não tenha lugar na nossa mente e que em nome de Jesus nós tenhamos força e vigor para vencer toda essa armadilha ardilosa de Satanás e que a nossa mente seja blindada, protegida, totalmente mesmo blindada, sabe? Que tudo seja anulado, que o capacete da salvação esteja sobre a nossa vida, que o capacete, toda a vestimenta do Senhor esteja nos cobrindo, para que nós sejamos totalmente blindados contra o mal que nos rodeia a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, amados.